A missão dos 70. Eu gostaria de ler esse texto, que muito tempo a gente vem explicando isso errado. E a gente não entende o que está falando aqui. Mas eu gostaria de esclarecer um pouco esse texto. Está em Lucas 10, versículo de 1 em diante, diz assim: Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que os precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Bom, aqui está dizendo como se eles fossem pregar e pregar sobre o reino de Deus, que o reino de Deus está próximo. Que Jesus ia chegar ali, sabe? Então, aqui está dizendo que, como se fosse, vai preparar o lugar, vai pregar que eu já vou confirmar aquilo que vocês estão dizendo. E diz assim: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quer dizer o seguinte: ore bastante, para que Deus mande mais e mais pessoas para poder trabalhar. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. E imagina quem eram aquelas pessoas, aquelas cidades. Um lugar perigoso. Mas Jesus disse que não aconteceria nada com eles, para eles saberem onde é que eles estavam pisando. Não leveis bolsa, nem alforje, nem as sandálias, nem nada, e nem saudeis pelo caminho, nem saudeis pelo caminho, ninguém pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizeis, antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Porque se a pessoa não aceitar, aquela paz volta para ele. E ele continua. E diz assim: permanecei na mesma casa, mas não é na casa que rejeitou ele, não. Na mesma casa que receber. Aquelas pessoas que receberem ele, então ele fica naquela casa. Comendo e bebendo do que eles tiverem. Não fica dizendo aquilo que você come, aquilo que você não come, porque você está numa missão, sabe? Ainda que você se contamina, é isso que está querendo dizer aqui, ainda que você se contamina, mas nós estamos numa missão, porque aqui o importante é salvar esse povo. Se tem uma pessoa morrendo afogado, e você pula lá para salvar aquela, quem pula, ele está consciente, ele está preparado, sabe? Mas aquele que está se afogando, ele não quer morrer. Mas o que pulou para salvar, ele não está ligando para a vida dele, não. Ele está querendo salvar o outro. Vamos entender isso aqui. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Por quê? Porque se você trabalha para Deus, Deus vai abençoar aquela casa que você ficar, vai abençoar você. Ele garante que você não vai passar necessidade. Ele disse que você não levar nada, porque tudo ele ia providenciar. E não andeis a mudar de casa em casa. Não fica de casa em casa. Não está dizendo aqui do Evangelho. Não está dizendo assim, não fica de casa em casa pregando o Evangelho. Não é assim. Ele está dizendo, quando achar alguém que te recebe, fica só naquela casa. Prega o Evangelho e volta para aquela casa, para você ali comer e beber.
É isso que está dizendo. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, come do que vos for oferecido. Olha só, come o que for oferecido. Quer dizer, se eles te oferecerem bem, você está no meio de uma pessoa que vai te tratar bem. Então está tudo bem, né? E diz assim, agora vem o que Jesus está falando. Jesus está falando para você ir de casa em casa pregar o evangelho aqui. Não está dizendo aqui para você ir de casa em casa pregar o evangelho. Mas ele está dizendo, olha o que ele está dizendo. Curai os enfermos e que nela houver e anunciai-lhes a vós outros que está próxima ao reino de Deus. Quando, porém, entrares numa cidade, não vos receberem. Sai pelas ruas e clamai até o pó da vossa sandália, da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabeis que está próximo ao reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Aqui às vezes a gente pensa assim, você vai numa casa e a pessoa não te atende, sabe? Aí você bate a poeira dos pés ali. Não é isso aqui que está dizendo aqui não. Aqui está dizendo na cidade. É porque Deus amaldiçoará aquela cidade. Entendeu? Deus amaldiçoaria aquela cidade. Porque não aceitou aqueles que foram enviados para pregar o evangelho. Primeiro, eles estavam ali para receber, para falar, preparar o lugar para receber Jesus. Outra hora é para não levar nada. E outra vez está dizendo que vai mandar vocês no meio de um povo muito ruim. Depois está dizendo que a casa que te receber, né, diz que a paz esteja sobre ela. E se ninguém atender, se ninguém receber essa paz, que a paz volta para você. Depois está dizendo que se você não fica andando de casa em casa, fica naquela mesma casa que te recebeu. Aquela casa que te recebeu, fique ali. Eu quero contar aqui um testemunho para vocês, da onde eu trabalhei. Eu trabalhei na SUCAM. A SUCAM é um órgão de saúde do governo federal. E eu tirei primeiro lugar no concurso. E eu fui trabalhar. Eu não entendia de nada daquilo, como funcionava lá, porque tinha o córrego tal, vários córregos do interior. Cada um córrego tinha um nome. E a gente foi para ali, para o córrego, trabalhar. E ali, em cada lugar que a gente chegava, em cada córrego, em cada lugar que a gente chegava, tinha uma casa que recebia a gente. Já há muito tempo recebia os guardas. Eu, como era novo, tinha parece que 2 guardas novos nesse grupo que trabalhava ali. Era eu e o outro. E os outros eram velhos. E era muito querido ali esse grupo da SUCAM. Onde ele chegava era bem recebido. Mas tinha uma casa ali, especialmente, que recebia a gente. E aquela casa já sabia, na época que os membros da SUCAM fossem lá, eles sabiam que eles que tinham que providenciar o alimento, né? Acolher, tudo isso. Então, eu fico imaginando, quando eu leio essa história aqui, eu me lembro que é assim. Então, a gente trabalhava em volta, quando dava a hora de alimentar, a gente ia para aquela casa. Ali a gente descansava e a pessoa preparava o alimento para a gente e a gente comia. Todo dia, quando a gente trabalhava, no outro dia também a gente voltava para ali. Era sempre assim. E na cidade também tem quem recebia a gente. E aqui não é diferente, não. Aqui está falando que
Nós temos que chegar na cidade, curar os enfermos, os cegos, sabe? Para que esses sinais as pessoas possam crer na gente. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando você entrar na cidade, você procura fazer os sinais, milagres. Se você não fizer milagre, as pessoas vão pensar que é um a mais que está passando por ali falando coisas que não devem, falando bobeiras. Então, quando fala aqui, não é pregar de casa em casa, mas é fazer a obra de Deus de acordo com o que está mandando aqui. Chega lá, prega o evangelho, cura os enfermos, dá a vista aos cegos, faz milagres. Porque quando você fizer isso, você não vai precisar de ir mais às pessoas vêm a você. Vai aparecer uma multidão diante de você. É isso que está dizendo aqui. E não é a gente que cura, não. É o Espírito de Deus que está na gente. O Espírito de Deus entra na gente quando Deus coloca você para fazer uma coisa e você faz. É isso que está falando aqui. Que nós possamos não pensar. Vai de casa em casa pregando o evangelho. Isso incomoda as pessoas. Tem pessoas que... Eu estou enjoado de receber pessoas que falam bobagem nas portas das casas delas. E você pode ser mais um que ela pode pensar. Então, vamos mostrar aquilo que Deus nos ensinou. Prega o evangelho, cura os enfermos, dá visão ao cego, faça isso, faça aquilo, faça um milagre na vida dessas pessoas. Porque aí você vai ver quantas pessoas necessitadas precisam. Você vai ver quantas pessoas precisam da cura, quantas pessoas precisam de atenção. Aí é que está a razão. Que nós possamos entender esse texto e começar a fazer isso. Pedir a Deus o Espírito dele para a gente poder ter poder para fazer isso. E Deus dá. Mas a gente pediu para orar, para que Deus mandasse mais trabalhadores. Tá? Essa é a minha mensagem. Amém.